Bom dia, pessoal. Hoje, na nossa aula de Química, né, nós vamos falar, nós já falamos na última aula, nós já estamos na apostila nova, que é número 10, sobre termoquímica. Na nossa última aula, nós falamos sobre o que é calor, quais as unidades de calor, o que é termoquímica, quais os tipos de reações que a termoquímica envolve. Vimos também os processos com relação à máquina a vapor. Falamos também da variação alotrópica do carbono. E aí passei para vocês pesquisarem sobre a variações alotrópicas do oxigênio, né? Que é para eu receber na data lá que eu passei. Aí, agora falei também dos gráficos. Então, nós estamos agora no segundo capítulo. O segundo capítulo fala sobre variação de entalpia. Então, o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, que a termodinâmica é uma ciência que está relacionada ao estudo das transformações e transferências de energia. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que eu acho que vocês já devem ter visto em física, a energia ela é constante em um sistema quando ele está isolado. Ou seja, não pode essa energia que está aí constante nesse sistema isolado, ela não pode nem ser destruída e nem ser criada. Ela é simplesmente conservada nesse sistema isolado durante as transformações químicas e físicas que ocorrer, né? Então, nesse caso, a entalpia, que a gente chama de entalpia, ela é uma função matemática, né? Essa entalpia aqui que a gente vai falar, ela é uma função, ela é representada, escreve entalpia, mas essa entalpia ela é representada pela letra H, viu? É H, ó, entalpia, e ela é uma função matemática que está relacionada, pessoal, com a quantidade de energia de um sistema disponível na forma de calor sobre uma pressão constante. Então, em resumo, para a química, a energia essa entalpia é uma quantidade de energia que está disponível num determinado sistema. Só que aí fica na forma de calor. Então, a entalpia aqui na química, ela tem a ver com calor, viu? E aí, o que essa tal de entalpia de reação, essa entalpia de reação é o que a gente vai perceber na variação de entalpia. Então, a variação de entalpia, que é esse ΔH aqui, que é a variação de entalpia das reações e das mudanças de fase. É uma quantidade, pessoal, de calor que é transferido nessas transformações, viu? E aí, essa variação, como é que eu vou obter a variação de entalpia? Eu calculo esse ΔH, é o seguinte, o ΔH ele vai ser igual sempre o HF, que é a entalpia final, menos HI, que é a entalpia inicial. Em outras palavras, é sempre o HP, que é a entalpia dos produtos, menos o HR, que é a entalpia dos reagentes. E aí vamos ver também essa fórmula aqui chamada Q-macete. Ela é bastante vista também na física do segundo ano. E faz parte, né, da calorimetria, que é o estudo da medida de calor. E aí, como eu já tinha falado sobre a entalpia, então ela é a quantidade de energia em uma determinada reação, né? Que aí nós podemos calcular o calor, né, de um sistema através desse ΔH, como eu falei para vocês. Então, o ΔH, ó, você pode encontrar ou sendo HP menos HR ou então HF menos HI. Dá no mesmo, não tem diferença. Então, esse ΔH, que o delta significa variação.
Se tem variação, é porque eu vou ter dois valores de entalpia, que é esses dois valores aqui. Então, vou pegar o valor do produto. Professora, como é que eu vou saber isso? Vai estar na questão, vai estar no gráfico. Então, vou estar mostrando isso para vocês, viu? Pode talvez não ser hoje, mas eu vou estar mostrando posteriormente, por meio de questões. Então, o HP, que é a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes. Aí, é a mesma coisa de eu falar entalpia final menos a entalpia inicial, viu? Aí, a entalpia de reação, o que seria essa entalpia de reação? É uma quantidade de energia em uma determinada reação. A variação de entalpia é referente à origem dessa energia. Então, aquele ΔH é referente a esse processo químico aí. Aí tem entalpia de fusão, entalpia de formação, entalpia de solidificação, entalpia de combustão, entalpia de condensação, entalpia de vaporização e entalpia de dissolução. E aí vamos partir para a nossa calorimetria. Deixa eu só voltar aqui que eu não posso esquecer de explicar uma coisa com relação a essa entalpia aí. É o seguinte, nos processos, por exemplo, aquelas reações exotérmicas que eu falei, exo é para fora, então se é para fora, libera. Então, nas reações exotérmicas, a entalpia inicial do sistema, ela vai ser sempre maior que a final, sempre. Aí significa o quê? Que o meu, como é que eu posso dizer? Significa que o meu HI, né, ele vai ser maior do que o meu HF. E aí, como consequência, a variação de entalpia para processo exotérmico, ela vai ter valor negativo, porque, por exemplo, se esse meu valor aqui é 20 e esse aqui é 10, 10 menos 20 vai dar 10, só que um 10 negativo. Então, o ΔH do processo exotérmico é sempre negativo. O ΔH do processo endotérmico é sempre positivo. Inclusive, até falei ontem para vocês. E aí, o que é a calorimetria, né? É uma parte da termologia, né? Já tem essa calorimetria, ela é agora sim, ela é pura física e pura química ao mesmo tempo. Então, é uma parte da termologia, termo é temperatura e logia estudo da temperatura. Então, é uma parte desse estudo da temperatura que vai estudar, né, as trocas de calor entre os corpos. Termologia é um assunto que está dentro dos assuntos de física, por isso que esse nome calorimetria, ele é tanto de física quanto de química. E aí, a calorimetria, o que ela envolve? Ela envolve o calor, envolve o calor sensível, envolve calor latente. Mas o nosso foco para agora, né, para esse início, porque a parte do calor sensível, calor latente, vai ficar mais a foco de física. Para a química, a gente tem que entender ali esse caloria, capacidade térmica, calor específico. Como eu já tinha falado para vocês na aula anterior, né, que vocês devem saber que uma caloria, ó, como eu estou mostrando ali um cal, esse 1 cal aqui equivale, né, 1 cal é uma caloria, equivale a 4,18 joule. Eu nem considero esses 6 aqui, eu já vou logo direto, 4,18 joule. 1 joule equivale a 0,23, eu já coloco logo 0,24 porque eu arredondo aí caloria. Mas aqui o foco é você saber isso aqui, ó, caloria. Aí, o que é essa capacidade térmica? É uma quantidade de calor para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. A gente vai ver, vai ter até questão de capacidade térmica aqui. E aí, o calor específico é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de um corpo. Então, já é um pouquinho mais diferente do que essa capacidade térmica. E aí,
Essa aqui é a equação que a gente vai usar bastante, equação fundamental da calorimetria. Ela é como se fosse o principal da calorimetria, é essa equação aí. E aí, essa equação, o pessoal chama ela de Key macete. Ó, Key macete. Então, Key macete. Esse Q representa a quantidade de calor. Essa quantidade de calor, o valor final, por exemplo, deu 20, o quê? 20 cal de caloria. Então, a unidade final é cal. M é a massa da substância, a massa do corpo, e vai vir em gramas. Pode vir em quilo? Também pode, mas o comum mais é que venha em gramas. O C é o calor específico, que ele é cal por grama Celsius, né? E o ΔT é a variação. Se tem o delta é porque tem variação, e se a variação é porque vai ter duas temperaturas. E aqui a capacidade térmica, que é que eu tinha falado, ela é a grandeza que expressa a quantidade de calor, quantidade de calor de um determinado corpo, né, que necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Então, para mim calcular essa capacidade térmica, eu vou pegar o Q e vou dividir pela variação de temperatura. Então, o Q é a quantidade de calor, que vai vir em cal, e o ΔT é a variação de temperatura, que vai vir, né, em graus Celsius. Nós temos aqui essa questão aí para a gente resolver. Então, nós temos aí, ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica. Então, aqui, pessoal, ele quer saber, é isso aqui. Ele quer saber a capacidade térmica. Então, para me calcular aquela capacidade térmica lá, eu vou precisar do Q, que é a quantidade de calor, e do ΔT, que é a variação de temperatura. Olha lá. Então, eu retirei os dados, né? Como eu sempre ensino para vocês, retire os dados, coloque no cantinho, né? Para depois a gente, né, fazer os cálculos devidos. E aí, ao fornecer 300 calorias, nós temos aqui 300 calorias, representa a quantidade de calor. Aí, calorias de calor para um corpo, verifique-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50. Professora, a senhora disse que quando falar variação é porque vem duas temperaturas. Na maioria das vezes vem. Nessa questão não veio, já deu o valor, qual foi o valor da variação total. Então, o valor da variação a gente viu que é 50, viu? Então, nesse caso aí não veio, porque a questão já deu o valor total da variação, que é 50 graus Celsius. Então, ele quer saber o meu C, que é a capacidade térmica. Aí eu vou, né, fazer o quê? Olha aí o cálculo. Vou pegar o C igual o Q dividido por ΔT, né? E aí, quem é o Q? 300. ΔT, 50. 300 dividido por 50 dá 6, porque eu vou cortar aqui esse zero com esse zero, fica 30 dividido por 5, que dá 6. E aí, 6 o quê? Cal por grau Celsius. Então, cal por grau Celsius. Vamos agora para uma outra questão. Para derreter uma barra de um material, né? Material W, deixa eu até ver bem aqui o negócio. Aqui, não essa aqui não. Essa aqui, porque era a mesma questão, mas acabei mudando, né? Assim, alterando. Então, aqui, para derreter uma barra de ferro de 100 gramas, é necessário aquecê-lo até a temperatura de 100 graus Celsius. Sendo a temperatura do ambiente, no momento analisado, 20 graus Celsius. E o calor específico, 4 cal por grama Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra? Então, pessoal, aí é onde a gente vai utilizar o Q-macete. Por que, professora, Q-macete? Primeiro dado que a questão está dando, 100 gramas, é a massa. Depois ele está dando essa temperatura aqui. E aí, né,
temperatura inicial, né, tá dando que é 100. E a temperatura final, que é a segunda temperatura, 20. O calor específico, que é aquele Czinho, 4. E ele quer saber o quê? Ou seja, a gente vai utilizar essa aqui, ó. Aqui macete. Onde eu vou pegar o quê? E vou multiplicar a massa vezes o Czinho vezes o ΔT. E aí, eu separei, tirei os dados aqui, já calculei o ΔT, que é no caso aqui, vai ser o final menos inicial. Então, aqui eu só troquei aqui, pessoal. Que, na verdade, o 100 era aqui e aqui que era o 20. É porque eu só troquei. Que aí eu ia pegar, quem é o final? Final menos inicial, né? Que dá 80. 100 menos 20 dá 80. Lembrando que eu só troquei aqui, inverti a posição. E aí eu peguei, ó, o que macete, ó. Quantidade de calor é igual massa vezes o Czinho, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. A massa 100, calor específico 4, que é a variação de temperatura 100 menos 20. E aí 100, aí de novo vezes 4, aí 100 menos 20, 80. 100 vezes 4 vezes 8, ó, 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 8, 32. Como eu tenho 1, 2, 3 zeros, eu acrescento os 3 zeros aqui. Então, aqui você nem precisa usar essa calculadora para poder fazer esse cálculozinho simples aí, viu? Então, nós temos aqui, deu 32.000, o quê? Calorias, porque esse cal representa a unidade do que é a quantidade de calor. E aqui eu tenho, né, algumas questões para vocês, viu? E a primeira questão, aqui ela já quer saber para você calcular a quantidade de calor, então ele quer saber o que, viu? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Essas 4 questões vocês irão fazer no caderno de química, vocês irão copiar. Deixa eu tentar melhorar aqui. Então, vocês irão copiar essas questões, viu, no caderno, vão responder e me entregar até terça-feira por meio de fotos. Pessoal, essas questões não estão difíceis porque é baseada nesses cálculos que eu fiz para vocês, viu? Aí aqui, nessa você vai calcular a variação de temperatura, né? Ali nessa questão tá dando o C, aquele C, e tá dando o Q. Então, ele quer saber a variação de temperatura do bloco. Então, aqui, pessoal, essa segunda, ó, essa primeira, você vai utilizar essa fórmula aí, do que macete. Essa segunda, vocês vão utilizar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui. C é igual a Q sobre ΔT. Aí é só substituir os valores e fazer o que for necessário. Na terceira, ele quer ali a quantidade de calor, ó, tem ali a capacidade térmica, tem a temperatura. Na terceira, vai usar a mesma fórmula da segunda, que é aquela da capacidade térmica. Na quarta, eu tenho ali a massa, tenho a capacidade térmica, né? Ele quer o calor específico. Nesse caso aí também você vai utilizar aquela mesma fórmula lá. Então, não tem erro, pessoal. Aqui não tem segredo, viu? Então, eu aqui finalizo. Vocês podem estar tirando dúvida comigo, porque essa aqui é a primeira parte das questões, né? Vai vir questões com gráfico que eu tenho que explicar ainda para vocês. Na outra aula vai ser questões de responder, questões só de responder, não vai ser a videoaula com uma aula teórica, não. Vai ser uma videoaula só com questões para eu poder explicar para vocês, viu? Para que vocês realmente entendam. Então, aqui eu finalizo a nossa aula. Não esqueça, copiar as 4 questões no caderno de química, viu? E aí, responder lá, tirar uma foto e me enviar até terça-feira, viu?
E até terça-feira não, vocês irão me enviar até segunda-feira, porque são apenas 4 questões. Então, até a nossa próxima aula.